agora, então, nossa aula 8, reta final. E daí, de fato, o nome já fala, né? Lançamento do produto. A gente desenvolveu, teve a ideia, conseguiu tirar a ideia do papel. A gente também tem que pensar em como lançar, como que o nosso produto vai chegar na mão do nosso consumidor, aquele cliente que eu pensei, que eu conversei, que eu investiguei o que ele queria. Agora, como que o meu produto vai chegar até ele? Como que vai ser esse relacionamento? Lembra, acho que todas as aulas eu falei, engenharia do produto é uma área multidisciplinar. Eu tenho várias áreas envolvidas. Então, eu tenho que ter um conhecimento. Eu não vou ser especialista em toda a área. Quando eu vou trabalhar com engenharia do produto, eu vou ser o projetista, eu vou ser o calculista, eu vou trabalhar na produção. Mas eu tenho que entender que todas as áreas estão correlacionadas, estão ligadas, e eu preciso ter um panorama de como funciona todas as etapas. E o lançamento do produto é fundamental, porque imagina você ter passado por todo esse sacrifício, todas essas etapas, e chegar lá na hora do lançamento, o seu produto não faz sucesso que você planejou, o seu cliente não sabe do seu produto, como que ele está usando, não tem toda a receptividade que você esperou. Então já é um sistema, é uma frustração, né? Já passei por isso, que na ponta final de toda a ideia que você teve, tudo que o seu esforço não vinga muito, e daí você fica frustrado. Então, o lançamento do produto é fundamental, porque basicamente ele é a concretização, querendo ou não, de todo o esforço que a gente desenvolveu em toda uma trilha, né? Então, é importante a gente ter o conhecimento e saber aplicar. E tem algumas pessoas de nós que vão trabalhar nessa área também, porque demandam conhecimento técnico em algumas áreas no lançamento do produto. A gente vai conversar sobre isso. Então, não é novidade que, em grande maioria dos empresários, se não todos, né, o setor comercial ou o setor de vendas é considerado um dos setores mais importantes da organização. Por quê? Se eu não vendo meu produto não está sendo comercializado, todo o esforço que eu tive vai ser em vão. Por isso, essa etapa de desenvolvimento do processo de vendas é crucial para o lançamento do meu produto, que o meu produto tenha sucesso esperado. Então, eu tenho que entender. O setor de vendas vai ser o coração? Não necessariamente, porque a gente tem que ver que se não tem um bom projeto, não tem uma boa produção, tudo está interligado, né? Então, tudo depende de um do outro. Mas eu tenho que ter um olhar também bem específico, bem cuidadoso para essa área, porque realmente, se não tem um bom setor de comercial, um bom setor de vendas, todo o esforço vai por água abaixo. Então, o Rosenfeld, ele fala, né, que o primeiro passo para o desenvolvimento desse processo de vendas é mapear a maneira como essas vendas vão acontecer. Então, basicamente, é você entender onde seu público está, como que você vai atingir ele, qual vai ser a forma que vai realizar essa conexão através das vendas. Então, vou ter que fazer toda uma revisão do planejamento estratégico, ver quais eram os requisitos do produto, as necessidades do meu cliente, para entender aonde o meu cliente está. Nesse mapeamento, vai ser necessário que seja definido quais segmentos de mercado pretende-se atingir, qual a característica do consumo o produto oferecido pretende atingir, qual vai ser a maneira de venda que vai ser executada. Isso é, a empresa vai trabalhar com representante comercial, loja física, e-commerce, como que vai acontecer? Então, lembra lá, tudo volta no cliente, como o cliente está, as características, as necessidades, o perfil do nosso cliente. Quando a gente tem a cara, por isso que no mapa lá tem como você criar a persona, dar a cara para o seu cliente. Porque os clientes, em geral, eles estão distribuídos em várias áreas. Tem pessoas que compram ainda em loja física no centro da cidade. Outras pessoas só compram tudo online. Faz mercado, farmácia, tudo online. Tem alguns produtos que não é simplesmente uma venda direta.
é uma venda técnica, eu preciso de um conhecimento técnico, um vendedor com conhecimento mais específico da área. Então, eu tenho que conhecer o meu cliente para entender aonde que ele está, qual o segmento de mercado que eu vou trabalhar, qual o local que vai ser executada a minha venda, como que é o processo de consumo dele. Esse meu produto, ele é rapidamente consumido? Qual que é o tempo de vida de consumo dele? Como que eu vou trabalhar? Então, é um processo bem detalhado. Eu tenho que ir construindo para que tenha sucesso. Em seguida, vem a etapa de aquisição de recursos. Então, mapeei, identifiquei onde que eu vou vender, qual que é o processo, tudo isso. Agora eu vou ter que entender quais os recursos que eu preciso para apoiar o meu sistema de vendas. Ou seja, né, aqui é necessário que a empresa possui todos os recursos, pessoas, documentos, layout, tudo que vai dar suporte nesse processo de vendas. Então, não é só vender, é trabalhar. Então, eu tenho que analisar todas essas áreas. Gente, essa mudança de datas, você tem que ver se você é o primeiro ano ou anos seguintes, se você entrou mais tarde, se entrou no tempo certo. Mas qualquer dúvida da data final da entrega da atividade, entre em contato com o mediador da disciplina, que daí ele vai te direcionar para qual é a data certa da entrega da atividade. Então, aqui eu tenho que pensar em toda... Acaba sendo a logística. A logística, a gente vai falar um pouco da logística mais para frente, né? Mas entender quais os recursos que eu preciso para atingir o meu público, efetivar essa venda, né? Muito bom avaliar o mercado e o público-alvo, e como vai fazer a divulgação do seu produto, a vida útil dele também. Isso a gente vai entrar um pouquinho na divulgação mais para frente, Luciano. Então, eu tenho que entender tudo que vai, todo recurso que vai dar suporte ao consumidor final e como que eu vou, para que a imagem não fique negativa. Hoje, muitas das empresas perdem vendas por causa dessa imagem negativa. A internet é uma benção e uma maldição ao mesmo tempo, né? Uma benção, a gente está podendo realizar cursos online, uma faculdade, uma graduação online, com auxílio da internet. Mas é uma benção, mas é uma maldição, porque agora todo mundo pode expor opinião como se fosse uma verdade absoluta, e assim vai. Então, muitas empresas estão perdendo o poder, né? O poder de venda, poder de compra, de venda, por causa de reviews, comentários de outros clientes, outros consumidores. Então, a internet é uma bênção, mas também é uma maldição, né? O Caio colocou aqui, quando penso em mercado e perfil do consumidor, já vem na minha cabeça sobre a área de tecnologia. Por exemplo, o lançamento da RTX 5000 da NVIDIA e o consumidor exigente. Essa parte da tecnologia é muito legal analisar o perfil do consumidor, né? Porque tem aquele consumidor super exigente que quer... Vou contar o meu exemplo, que é eu até tenho vergonha às vezes de falar isso, né? Uma pessoa com 32 anos de idade. Mas falando de tecnologia, eu comprei o meu notebook pensando na placa de vídeo com uma placa de vídeo bom. Por quê? Eu queria jogar The Sims. Então, eu fui com uma placa de vídeo. Eu só procurei uma placa de vídeo que conseguisse rodar. Já o meu marido, ele já pensa em outras coisas. Ele pensa em alguns softwares que ele utiliza, já vai mais específico. Eu também aproveito a placa de vídeo boa para usar o SolidWorks, mas eu confesso que eu uso mais para jogar. Mas aí vai o perfil, né? Quando a gente fala até mesmo de celular, tem perfis diferentes, tudo isso, né? Então eu preciso entender como que o meu público tá, onde que ele tá, para ter em mãos
todos os recursos que eu preciso para dar suporte ao meu cliente final. Para dar. Então, lá, por exemplo, quando eu tenho vendas técnicas, eu preciso de um vendedor técnico. Outro exemplo, meu marido, ele é analista de pesquisa e desenvolvimento em óleos e gorduras. Ele é engenheiro químico. E ele dá suporte para outras empresas quando compra o produto da empresa dele. Então, lá, teve um caso que ele teve que viajar semana passada até, para dar um suporte de um cliente da empresa que compra a gordura, porque a bolacha que eles estavam fazendo, que eles usavam a gordura, estava saindo com gosto rançoso. Então, lá, foram os vendedores têm que ter um conhecimento técnico, porque quando é alimento, tem todo um processo inserido, o vendedor tem que saber esse processo. Daí meu marido foi para dar um suporte nessa área de pesquisa, de como entender o problema que estava acontecendo. Então, precisa ter recursos. Pode ser recursos humanos, pessoas capazes de fazer, recursos financeiros, estruturais, e também documentos, né? Muitas vezes catálogos, normas, registros de normas, patentes. Então, materiais que vão dar suporte para manter essa imagem essa boa imagem da empresa, do produto, né? Na próxima etapa, então, do processo de vendas, é buscar o apoio. Então, tudo que vai me dar apoio. Por exemplo, o catálogo do produto. Hoje é uma base. É muito ruim comprar algumas coisas online, porque faz um orçamento, vê o catálogo. Então, mas o catálogo é uma forma de você já fiscalizar e já ir direto ao ponto do que você quer buscar, do que você quer trabalhar. Então, o catálogo é uma forma de suporte, né? Um documento que vai dar um apoio para essa venda, vai auxiliar um documento mais formal. Daí, por exemplo, quando tem outros, o portfólio, vai trabalhar com portfólio de produtos, serviços. Então, são documentos que vão dar base para os vendedores, esse processo de venda, para ajudar nas especificações, das descrições do produto. Imagina uma pessoa tem que decorar todas as ramificações de produtos. Então, o catálogo está lá para auxiliar esse processo. Beleza. Finalmente, daí, o último passo nesse processo de vendas é a fase da implantação desse processo mapeado. Então, eu estudei aonde que eu vou atuar, o local que vai ser a minha venda, já conheço o perfil do meu consumidor, então eu já sei onde que eu vou trabalhar, já desenvolvi, já conquistei, né? Já agrupei todos os recursos necessários, já criei todos os materiais de suporte, agora eu tenho que implementar, colocar em prática, né? Nessa etapa está incluso ainda o período de adaptação e correção de problemas que venham a seguir quando o processo já estiver em andamento. Aqui o acompanhamento de indicadores é bem forte. Lembra lá do ciclo de vida de um produto? Que no lançamento ele está começando a crescer. Naquela etapa, bem no comecinho, é um momento bem crítico. Eu tenho que estar acompanhando, verificando como que está sendo essa implantação, porque se eu vejo um erro e reajo, respondo, corrijo rapidamente, a consequência vai ser muito menor do que se eu vejo a longo prazo, né? Deixa estourar o problema para daí agir. Então, esse começo, ele dá ainda a liberdade de você ir avaliando, adaptando e corrigindo alguns processos quando está em andamento, né? Então, sempre tem que ter um processo de supervisionar, motivar e avaliar constantemente a equipe de vendas. Então, todas as pessoas envolvidas têm que estar sempre alinhados, sendo supervisionados, sendo motivados também nesse processo que a gente sabe, né? Trabalhar com vendas não é para qualquer um. Eu acho que tem que ter uma habilidade assim bem comunicativa que muitos não têm. Então, tem que estar lá engajado, motivado e sempre estar, então, avaliando, conversando, né? A comunicação é a chave do negócio. Então, levando a equipe, então, será a voz. Então, basicamente, então, pensa lá.
se você é o projetista, você pensou no produto, mas você não vai ser a cara do seu produto. Quem que vai ser a cara e a voz do seu produto vai ser o vendedor, né? Porque ele é a ponta final de toda a corrente. Ele que tem contato direto. Por exemplo, nos cursos que vocês fazem na Unicesumar, os professores mediadores é como se fossem avós, mas por trás a gente tem uma série de pessoas envolvidas, processos envolvidos. Então, é a cara. E muitas vezes a voz, a cara final, diz tudo sobre como vai ser o sucesso daquela venda. Então, por isso que, olha, trabalhar com vendas, trabalhar com contato com pessoas, a gente tem que trabalhar com algumas habilidades, né? Tem que ter muito psicológico, isso mesmo, tem que trabalhar essa questão psicológica, emocional, porque vai demandar algumas ações que muitas vezes o psicológico está envolvido, né? Então tem que ter uma boa forma de controlar essa área. Não controlar, né? Mas monitorar, né? A vida saudável dos seus funcionários, dos vendedores. Então, a etapa de desenvolvimento do processo de vendas pode ser ilustrada. Então, o que vai ser? Então, lá, lançamento do produto, como que vai ser meu processo de vendas? Então, primeiro, desenhar esse processo, mapear como que ele vai acontecer, vai adquirir os recursos necessários para colocar em prática, preparar toda a documentação comercial, desenvolver sistemas de apoio. A gente vê hoje em dia que o pós-venda é um dos critérios mais importantes que quando um cliente vai avaliar, né? Como que é o pós-venda? Antigamente a gente nem tinha essa noção do que é o pós-venda, mas hoje em dia, eu agora falando como consumidora final, um pós-venda bom impacta muito das minhas futuras compras naquela empresa. Então, se eu fui bem atendida, ou como foi o relacionamento depois da compra, isso impacta bastante. Contratar e alocar pessoal, né? Então, todo recurso humano, né? Também treinar a força de vendas, isso é interessante. Os vendedores, né, essas pessoas, têm que estar falando a mesma língua, a língua do projeto, a língua do produto. Então, tem que ter essa sintonia. Treinar todas as pessoas de apoio à venda e implementar o processo. Então, lá, algumas ferramentas que a gente pode utilizar. Modelagem de processos. Alguém perguntou aí onde o engenheiro de produção entra, né? Engenheiro do produto, olha. Engenheiro de produção está em todas as partes, né? Então, aqui, ó, na modelagem de processos, o engenheiro de produção entra. Então, estudo de marketing, sistema CRM, RP, todos esses recursos que vão estar auxiliando nesse processo de vendas. Vamos lá no chat. Então, lá. Vi um vídeo essa semana com o criador da Xiaomi e vendia seus celulares. Impressionante como ele deu a volta por cima, apresentar um produto sem ser conhecido, precisa ralar. É isso mesmo, hein? O pós-venda é muito importante no momento da venda, precisa ter muita inteligência emocional, perfeito, tem que ter muito esse controle, né? Hoje em dia a gente fala sobre habilidades e daí vem as soft skills, né? Essa habilidade emocional, social, que tem que ser trabalhado e tem que ser desenvolvida, né? A gente não consegue ter um certificado de conclusão de curso sobre eu sou 100% inteligente emocional. É uma prática, né, Cris? O Aloir perguntou do ERP, né? Venda assim. Agora eu vou rasgar o meu inglês, tá? Enterprise Resource Planning. Mas basicamente é um software de planejamento de recursos empresariais. Então, o software ERP, ele meio que vai interligar, conectar todos os setores dentro de um software. Hoje, empresas, né, eles fabricam o próprio ERP, mas também compram de empresas grandes nessa linha de software, né? Muito suporte, maior suporte do consultor de vendas é o pós-venda. Dar suporte, ter muita transparência para manter credibilidade. Isso, o CAP, beleza. Dominar a androgenia.
Andragogia. Isso. Ó, eu já não sou uma boa vendedora. Eu erro as palavras, eu tenho muito problema de dicção. Não sei como que vocês aguentam eu sendo professora, né? Me desculpa, gente, mas eu tento dar o meu melhor para vocês, tá? Vai seguindo lá no nosso lançamento do produto. Beleza? Processo de vendas. A gente está concluindo. É importante ressaltar que a tecnologia da informação aproxima as empresas dos seus clientes nas vendas. Então, aqui, a gente não pode esquecer a tecnologia. Acho que a gente está na engenharia, na manutenção, na produção, a gente é mais mão na massa, a gente quer resolver o problema ali, na hora, alguma coisa física, arrumar alguma coisa, uma máquina. Mas a gente não pode esquecer que a tecnologia está aí, gente. Não tem como mais fugir da tecnologia. Ela está inserida em tudo. Então, a gente tem que entender como a tecnologia a gente pode agregar e facilitar a nossa vida. Não podemos pensar que a tecnologia é a nossa inimiga. A IA é a nossa inimiga, vai roubar o nosso emprego. Mas como que a gente pode utilizar a IA ao nosso favor para facilitar e transformar as formas de trabalho? Então, pensem nisso. Um exemplo do mapa. Alguns alunos, eu vi aqui que estavam reclamando do mapa, que o mapa estava difícil. Mas não está difícil, a gente só tem que desenvolver a criatividade. E essa semana o Eduardo veio conversar comigo no Fale com o mediador e ele trouxe uma ideia de IA aplicada na manutenção. É uma ideia muito legal, que tem concorrentes, mas que são concorrentes que trabalham de outra forma. E ele vai propor no trabalho dele uma nova análise, uma aplicação de uma IA para manutenção diferente. Então, a gente consegue, a gente só tem que enxergar, então, pontos de difícil no nosso trabalho, que a IA iria facilitar, ia transformar a forma de trabalho. Então, a gente pode utilizar sites institucionais, redes sociais. Querendo ou não, hoje em dia, a empresa que não tem uma rede social acaba sendo ninguém, nem existir. Então, muitas pessoas trabalhar com redes sociais, até redes sociais, né, corporativas, né, ter lá, para vocês que forem ser empreendedores, tomem cuidado nas redes sociais. Então, sempre tentem separar rede social profissional, rede social pessoal. Então, tentem separar essas pessoas, vocês como profissionais e vocês como pessoas, né? Entre outros. Então, alternativas que vão facilitar a organização, né? Vai dar um auxílio na organização e possui vantagens competitivas, né? Com relação ao processo de desenvolvimento de vendas. Então, lá, lembra que eu falei do catálogo? Antes, a gente tinha que pegar um catálogo, ligar para o fornecedor e falar assim, você tem? Não tem. Você tem? Tá. Hoje eu posso entrar num site, vejo o catálogo online, faço todas as verificações. Tem empresas, principalmente em usinagem, por exemplo, em torneamento. A Sandvik, a Scar, tem aplicativos que auxiliam o torneiro lá na usinagem, porque eles sabem que facilitando a vida deles, do trabalhador, ele vai querer comprar, vai querer consumir o material dela. Então, são exemplos de tecnologias que vai facilitar a vida do consumidor e vai trabalhar, né, essa tecnologia. Então, o processo de vendas deve ser estruturado de forma a organizar as ações, também como alinhamento e integração com os demais setores. Tudo conectado, tudo interligado. Beleza? Concluir meu processo de vendas, tem que pensar processo de distribuição. Como o meu produto vai chegar na mão do meu consumidor. Então, eu vou ter que fazer também um mapeamento, eu vou ter que desenhar o meu processo de distribuição, qual que é a logística do meu processo, vou ter que fazer fechamento de acordos com distribuidores,
Meu transporte vai ser próprio, vai ser terceirizado? Como que vai ser contabilizado o frete? Eu vou ter lá centro de distribuição? Como que vai ser? Vou ter que comprar comprar alguma coisa, alguma tecnologia que vai facilitar? E a tecnologias na logística é algo futuro, mas presente também, né? Quantas possibilidades na área de logística a gente tem como aplicar inteligência artificial, tecnologias para facilitar. Porque, querendo ou não, hoje em dia, a logística é um dos setores mais importantes, né? Porque uma empresa com uma logística falha, ela perde venda. Perdendo venda, perde produção, tudo está conectado. Então, tem que ter bem estruturado essa parte, né? E também não só a logística empresarial, mas, por exemplo, estava estudando com alguns alunos a logística humanitária. Então, como que é a distribuição de vacinas, de recursos, quando teve a enchente no Rio Grande do Sul? Como que foi toda a logística para os recursos arrecadados chegarem até quem estava precisando, todo o medicamento. Então, a logística é uma área bem legal para vocês estudarem e pensarem em soluções também, né? Treinar o pessoal de apoio e, por fim, né, implantar ela. Então, basicamente, vou desenhar o meu processo de distribuição, então, como que eu vou fazer? Daí tem o pessoal de produção, acho que vai conseguir falar bem mais com domínio dessa área, né? Mas como que vai ser o meu processo? A gente tem vários cases de sucesso nessa área, né? O Mercado Livre veio muito para ajudar. Eu acho que a gente tem que o avanço que a gente teve da logística no nosso país, o Mercado Livre tem um pontinho assim muito forte, né? Hoje o mercado é líder nesse ramo, de São Paulo para o Pará, chega em 4 dias, muito rápido. Isso é bem legal. Eu fiquei sabendo de uma fofoca, eu não sei se é verdade, mas eu descobri que aqui em Campo Mourão, na minha cidade, vai ter um centro de distribuição da Shopee. Então, agora, ó, Shopee vai passar. Se você comprar alguma coisa aqui, principalmente na nossa região aqui do Paraná, provavelmente vai passar aqui em Campo Mourão. Então, essa distribuição, acho que o Caio falou lá no começo, dropshipping, né? Então, essas novas ideias, novas formas, tecnologias de implementar esse processo logístico melhorou muito, muito, muito a nossa vida. Só vai estar caro com as novas taxas. Nem tudo é flores, né, Aloir? A questão das taxas e impostos está sendo complicado, né? Está sendo bombardeado por todos os lados. Então, definir o processo logístico, fechar acordos com distribuidores, isso é muito importante, né? Parceiros, as parcerias nessas questões são importantíssimas, adquirir recursos, desenvolver sistemas de apoio à distribuição, treinar pessoas, implementar. Então, daí tudo isso está sendo como suporte para esse processo de distribuição. Então, ó, com a competitividade do mercado atual, a concorrência não se dá mais entre as empresas, e sim por meio de sua cadeia de suprimentos. Isso é interessantíssimo. A gente não, hoje em dia, quando você vai comprar online, você nem vê primeiro. A primeira coisa que você vê é o frete, o tempo de entrega. Se ela é uma entrega full ou não, se ela é Prime, tem desconto, você não paga, qual que é o tempo de entrega? Chega em 2 dias, num dia, no próximo dia, né? Como que é? Então, hoje, não é só o preço, a concorrência não é só a empresa entregar o melhor produto, é toda essa cadeia de suprimentos, né, que impacta muito na visão do consumidor final. Então, competir por preço é suicídio. Só pelo preço, hoje é muito específico o produto que vai vencer pelo preço. Então, eu preciso entender que ofertar um produto de qualidade é obrigação, não é? Acho que nunca deveria ter sido alguma coisa competitiva, mas obrigação de todo o mercado.
e assim a cadeia de suprimento pode ser um fator decisivo nas instituições, né, no poder de escolha do consumidor, né? A Americas comprou o grupo do supermercado Hortifruti para utilizar dispositivos para IA analisar produtos mais próximos do cliente para entrega rápida. Oh, legal, Marcelo, não conhecia essa aplicação. Com o aparecimento do Covid-19, fomos obrigados a desenvolver novas formas de trabalho, dentre eles online, isso mesmo, novas formas de trabalho, né? Então, lá, esse processo de distribuição física vai consiste em levar o produto certo aos locais certos, no momento exato, e cumprir o nível de serviço desejado ao custo mais baixo possível. Então, essa é o princípio, né, do processo de distribuição. É você levar o produto certo, no local certo, no momento exato, com o nível de serviço desejado e compatível com o custo. Eu tive uma má experiência ano passado. Comprei um ar-condicionado, eu me casei, estava vivendo a vida de casado, recém-casado, né? Minha casa, com os móveis novos. E não sei se vocês lembram, mas ano passado, em janeiro, esse ano também, né? Tava um calor. A gente nem tava conseguindo dormir. Daí compramos meu primeiro ar-condicionado na vida, gente. Chegou, daí a minha avó recebeu, porque a gente estava trabalhando, ela recebeu. Quando a gente chegou em casa à tarde, a gente percebeu que a loja mandou 2 condensadoras. Daí a gente olhou, mas o que a gente vai fazer com 2 condensadoras? Cadê a evaporadora? Daí na nota fiscal, tava lá, certinho, evaporadora, condensadora. Daí eu pensei, como que uma empresa libera esse produto, não confere a nota? Também a gente errou um pouco também por não conferir na hora do recebimento, mas a minha avó que recebeu, né? Ela não tinha a experiência nem o conhecimento de fazer essa fiscalização, né? Mas, poxa, fiquei irritado. Nunca mais compro naquela empresa. Nem lembro mais o nome, para não recomendar para vocês verem como foi a experiência. No final deu tudo certo, mas demorou mais uma semana para ter um ar-condicionado em casa. Então, basicamente, esse processo tem a definição do ponto principal que eu vou fazer, e daí parte daquele princípio de conhecer o meu cliente, o meu mercado, aonde que ele está, porque daí eu consigo ver pontos estratégicos, né, nessa minha cadeia de suprimentos. Fechamento de acordos comerciais com distribuidores, aquisição de recursos, captação das pessoas, integração com outros processos da gestão da cadeia de suprimentos. Eu fiz uma visita com alguns alunos na empresa da AJ Rorato. É uma empresa de móveis de cozinha, móveis, armários de banheiro. Eu acho que também, se não me engano, faz armários de cozinha. Daí, eles mostraram todo o processo logístico lá deles, cadeia de suprimentos. E lá quem perguntou do software ERP, eles fizeram um software. Então, é como se eles tivessem o ERP ligado com WMS, né, software para controle de armazéns, né, esse controle logístico, tudo desenvolvido na própria empresa. Então, muitas empresas estão investindo bastante nessa área de tecnologia interna. Não comprar mais tecnologia externa, né, softwares externos. Eles estão desenvolvendo internamente, porque daí consegue adaptar com a realidade, né, uma rede industrial. Então, as empresas estão investindo muito nessa rede industrial de como conectar as coisas internamente com a mão de obra deles. Que daí eles conhecem, né? Uma empresa sabe como que é o dia a dia, os gargalos, os pontos fortes e fracos, daí consegue trabalhar e moldar. E daí vem, então, processo de vendas, distribuição, atendimento ao cliente. Vamos dizer que como o consumidor é ouvido, o nosso pós-venda, como esse contato. Então, o canal de comunicação entre a empresa e o usuário final. Então, a principal função vai ser esse atendimento, é criar possibilidades para que o consumidor seja ouvido. Por meio de reclamações, por meio de feedbacks positivos, negativos. Então, é você dar voz ao seu cliente e mostrar para ele que ele está sendo ouvido. Tem IAs, né? Inteligência Artificial, que monitora redes sociais,
que monitora redes sociais, porque daí quando em alguma rede fala o nome da marca, já puxa e vê se aquela pessoa está falando mal ou bem, qual que é o comentário dela. Porque hoje em dia, uma pessoa falar mal já pode começar uma bola de neve. Então, tem IAs monitorando as redes sociais para ver como. E daí até mesmo responder, né? Responder o cliente para dar voz a eles, né? O Gustavo mandou: os RPs me parecem ser tão completos que parece não ser benéfico para a empresa criar o próprio. Depende, Gustavo. Tem alguns que são bem complexos, mas depende de algumas empresas que querem a integração maior, algumas adaptações maiores, ou até mesmo custo-benefício. Pensar que alguns softwares bem completos têm um valor de aquisição bem maior. E toda a manutenção dos softwares, a parte um pouco da empresa que comprou. Então, algumas empresas mais locais ou até multinacionais estão investindo nessa área, né, para criar essa personalização. Beleza. Na empresa onde trabalho, eu tenho uma equipe específica para a criação dos sistemas. Isso. Aqui em Camporão tem a Coamo, né? Não sei se todo mundo conhece, mas a área de TI deles está crescendo horrores. Horrores, horrores mesmo. Eles ainda têm alguns softwares terceirizados, vamos dizer, né? Licenças, mas a maioria eles estão desenvolvendo internamente para o contato com o cliente, com os cooperados e internamente entre os funcionários. Então, é necessário desenhar o processo, adquirir os recursos para fortalecer, criar a padronização e a sistematização do apoio para esse processo. Não é só coletar informações, mas também como que eu vou trabalhar com essas informações coletadas. Não é só ouvir o meu cliente, né? Falar assim, tá, aquela audição passiva, que você só tá, você nem tá prestando atenção, sim, tá bom. Não, mas tem que estar escutando, né? Ouvindo o meu cliente ativamente e mostrar uma forma de retorno dessa voz. Quando um cliente respondido, quando ele é atendido, a forma de fidelização dele fica bem mais evidente. E daí volta às redes sociais, né? É um cliente bem atendido, ele volta sempre e ele faz o próprio marketing para você. Tem que pensar que o cliente é um bom marketing. É um departamento de marketing que você não precisa pagar, né? Ele que paga para você. O atendimento ao cliente busca não deixar ele frustrado, isso mesmo, Luciano. Hoje em dia, cliente, se você tem uma boa comunicação, você fideliza, cria esse vínculo, o cliente faz o próprio marketing para você, né? Um bom atendimento ao marketing é uma ação de... atendimento aos clientes é uma boa ação de marketing, como eu falei, né? Ele acaba divulgando a sua marca, quando tem um bom relacionamento, essa boa comunicação, tem essas experiências agradáveis, né? A própria empresa, o próprio cliente vai divulgando, né? Então é necessário investir, capital humano, organização, para buscar equilíbrio entre esse processo. Atender bem o cliente é fundamental para a fidelização dele, como também para a percepção de novos consumidores. Então, o iPhone é um exemplo, né, de como ouvir o cliente no começo. Agora ele não está ouvindo muito, né? Está tendo alguns marketings negativos, né? Algumas atualizações que não são atualizações de verdade. Mas no começo do iPhone a gente viu, né, que a construção de todo o produto, de todo o marketing em cima, conseguiu fidelizar uma linha de clientes e criar uma percepção de novos consumidores, né? Então, consegue criar uma boa marca e daí ajuda na divulgação da empresa. Hoje em dia a gente vê, tem propagandas e a gente vê até propagandas maravilhosas que a Apple faz. Não sei se todo mundo viu, mas até eu fiquei com vontade de comprar, mas não tem dinheiro. Mas é o AirBud, que é o fone de ouvido com abafador de ruído.
Silenciar. Ah, não sei, vai ser um processo que silencia o mundo externo, e daí só ouve essa musiquinha assim, ficou maravilhosa a propaganda. Beleza. Então, aqui tem todo o processo de atendimento, né, ao meu cliente, todas as etapas. E daí tem o marketing. Essa é uma área que eu gosto, porque é interessante você entender tudo que vai influenciar. Porque a gente pensa que marketing é só propaganda, mas marketing vai muito mais além disso. Mas é uma área que eu ainda tenho muito mais vontade de aprender e entrar. Porque, querendo ou não, um bom marketing garante um sucesso, né? E um marketing mal executado pode levar à ruína de algumas empresas e produtos. Então, ela é responsável, então, para planejar ações e estratégias que vão promover esse desejo ao consumidor. Olha que legal. O marketing vai ter que implantar, assim, na cabecinha dos seus consumidores, esse desejo do seu produto. Então, são áreas, assim, trabalhar um pouco com a psicologia, né? O estudo das cores, das posições, das letras, tudo isso vai impactar na percepção, né? Então, é muito legal mesmo. Então, a parte desse plano de lançamento está presente na composição da estratégia do produto, então, como referência, estudo sobre o mercado, que a gente já fez no começo, no qual o produto tenta ser inserido. Lembrando que essas fases já foram citadas, né, nas unidades, quando nós referimos no projeto informacional. Então, lá, a gente já conhece o nosso público, como que está o nosso mercado, quem que são os nossos concorrentes. A gente já estudou isso lá no projeto informacional. A gente já tem no projeto conceitual o conceito, o nosso produto, o que ele vai agir. Onde estão as avaliações sobre as características do produto de acordo com a demanda do mercado. Então, a gente já tem uma boa informação. Então, agora a gente tem que trabalhar essas informações para que essas informações cheguem ao nosso consumidor final. Então, nesse plano de lançamento, vai visar, então, corrigir possíveis falhas que tem nessa essa etapa crucial, né? Tais como estrutura, tamanho, posicionamento da marca. Muitas pessoas, muitas empresas, né, lançam produtos com uma posição, com uma ideia, mas pela recepção dos consumidores, eles têm que estar ligeiramente mudar, transformar toda a ideia que eles tiveram para não ficar pior, vamos dizer, né? Headsets. Isso mesmo. Quando não sou bem atendido, pode ter promoção que não volto. Tem que ter um bom atendimento para fidelização. Isso mesmo, eu sou desse jeito também. Boca a boca ainda é o melhor marketing e gratuito. Isso mesmo, boca a boca, ainda mais agora com a internet, que a nossa boca, a nossa voz atinge o mundo inteiro, né? Então tem que pensar muito. Foco no cliente, depois no produto. Isso mesmo. Desde o começo a gente está falando que a gente tem que estar ouvindo o nosso cliente. Beleza, então lá com isso a gente consegue ir construindo o nosso plano de lançamento. Então, essa etapa de atualização serve mais precisamente como um suporte para a elaboração de promoção do marketing. Então, quando eu estou avaliando essa atualização, vai sendo como se fosse uma atualização em tempo real para ajudar na promoção do marketing, em campanhas publicitárias, propagandas, para ir acompanhando a recepção, né, do consumidor. As fases seguintes, a atualização do plano, correm de maneira simultânea. Então, essas fases para a campanha publicitária, desenvolvimento de propagandas, promoções de vendas, não mais importante é a contratação de fornecedores para execução do marketing da organização. Então, são tarefas conectadas, um vai conversando com a outra e construindo todo esse lançamento do meu produto. O marketing é algo basicamente que envolve, então, relacionamento entre as necessidades e os desejos do mercado. Então, basicamente, eu vou ter que transformar a gente, para desenvolver o produto, a gente faz o caminho necessidade, requisito. O marketing, ele está vendo as funcionalidades do meu produto, transformando ele em necessidades e desejos. Então, lá, vamos estudar esse copo. Não dá para ver muito bem, mas um copo. Requisito desse copo:
Eu comprei ele. Então, ele vai ser transparente, porque é vidro, porque eu quero ver qual que é o líquido que está lá dentro. O tamanho dele é um requisito também para... deixa eu mudar. Aqui. Nenhum. Isso. Vocês estão vendo a bagunça aqui do fundo. Ignora, tá, gente? Então, o copo. Então, ele é transparente. É um requisito dele ser transparente. Porque quem compra um copo de vidro quer enxergar qual que é o líquido que está lá. Água, cerveja, suco, refrigerante. O tamanho dele também é um requisito. Então, quem compra um copo pequeno, quer pouca quantidade, muita quantidade, também é. O material, ele não é um vidro frágil, ele é um pouco resistente, não é qualquer pancada que vai quebrar ele, é um requisito, ele tem que ser um vidro resistente. A estética, nesse caso, também é um requisito do produto, né? A forma que ele tá, porque senão eu poderia ter comprado um extrato de tomate, ter usado o copo do extrato de tomate. Então, requisitos. Daí, como que eu vou transformar em desejo do meu cliente? Olha como ele é bonito, daí você consegue juntar esse copo com um prato, fazer uma mesa posta, um churrasco com seus amigos e você tomar. Esse copo remete aos filmes americanos. Então, é isso. Transformar os requisitos, o que o meu produto tem, em formas de criar o desejo no consumidor, né? E daí entra toda essa questão muito mais profunda, psicológica, toda essa análise, né? Só compra um produto depois de um bom tempo de fabricação, pois a maioria dos produtos podem desenvolver defeitos de lançamento. Isso, que a gente estava falando da Apple, né? Quando a Apple lançou o óculos dela lá virtual, primeira semana foi lá alto. Mas depois de uma semana começou a devolução dos produtos. Por quê? Tá dando dor de cabeça, enxaqueca e assim por diante. Meu Deus, já é 52 minutos, falei demais. Gente, vamos terminar nossa aula, porque a gente tem mais aulas, né, ainda. Temos a última aula. O finalzinho dessa aula 8, eu falo no comecinho da aula 9, para a gente não perder o conteúdo e não passar muito tempo da aula de hoje. Luca, para o pessoal que está ainda com medo, perdido no mapa, vou gravar o Let's Talk. Vou tentar ser clara, mas demanda um pouquinho de vocês também já pesquisarem e investigando. Mas eu vou gravar, vou disponibilizar para vocês até quinta-feira, até dia 17. Beleza? Mil desculpas de ter passado os 3 minutinhos, mas é muito bom conversar com vocês. As aulas sempre rendem, vocês sempre comentam aqui. Beleza? Tchau, gente. Muito obrigado. Boa semana e até semana que vem.